Ser demitido nunca é fácil, né? A gente sente um impacto, é natural, né? Impacto emocional, financeiro e até de identidade, né? Porque a gente começa a se questionar. Mas hoje, olhando para trás, eu posso dizer que essa experiência tem me ensinado tão quanto, ou até mais, tá? Do que qualquer curso, treinamento, faculdade, MBA que eu já tenha feito. Mas enfim, antes da gente falar disso, meu nome é Fernando Viriato. Eu gravei um vídeo recentemente, essa semana, sobre a demissão que eu sofri há cerca de 45 dias, tá? Eu vou deixar um link dele em algum lugar dessa tela aqui para você assistir. E vou te pedir o seguinte, tá? Vou te pedir um favor. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo da minha demissão, dá um pause nesse vídeo agora, vai lá, assiste o vídeo, depois você retorna aqui para você conseguir entender o contexto, né? Senão você vai assistir esse segundo vídeo sem muito contexto para entender, tá? Mas antes de você ir para lá, eu peço para você curtir esse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus conhecidos, que pode ser que alguém esteja precisando ouvir, entender e até pode estar passando por algo que eu estou passando nesse momento, tá? Então aqui nesse vídeo hoje eu quero trazer para vocês um pouco do que eu tenho aprendido com essa demissão, né, que eu sofri há pouco mais de 45 dias, falar um pouco sobre carreira, enfim, sobre as minhas experiências no geral, ok? Legal. Então hoje, o que eu quero trazer para vocês aqui? Né? Passados aí esses 45 dias pós-demissão, conforme eu falei no primeiro vídeo, eu tenho refletido bastante, né? Eu tenho percebido que eu estava no automático, eu era praticamente uma máquina trabalhando sem pensar, sem parar. E quais são as principais lições, né, que eu tenho aprendido nesses dias? As lições que mudaram a forma que eu enxergo o trabalho e a vida. Então, o que acontece? Nos primeiros dias, gente, vocês não têm noção, né? Para você que está passando isso, eu tenho certeza que você sabe o que eu passei lá no começo e tenho passado, né? Agora um pouco menor, com impacto um pouco menor, mas nos primeiros dias a cabeça fica uma bagunça, né? Passa um turbilhão de coisas, um monte de coisa, um monte de sentimento, raiva, frustração. Você começa a duvidar de você mesmo, de tudo aquilo que você é capaz de fazer. Você tem medo e é toda aquela mistura de coisas, né? De sensações, de sentimentos ruins. Enfim, mas com o tempo eu fui percebendo que alguma coisa, algo importante, né? Ser demitido não é o fim. Ser demitido é apenas uma mudança de direção, né? E quando a gente muda a forma de olhar isso, cara, muda totalmente o jogo, entendeu? O peso começa a diminuir. Você para de se questionar, porque o que eu aprendi, né? Eu aprendi que eu não sou o crachá, você não é o crachá, nem o cargo que você ocupa, né? Muito menos o e-mail corporativo. É claro que tudo isso é importante, né? Eu seria hipócrita dizer que não é importante. Só que a gente se envolve tanto, a gente fica tão imerso em tudo aquilo, né, que você passa a ser aquilo, né? Você passa a se identificar como aquele, mas não é. Você não é o crachá, você não é o seu e-mail. Você é você, assim como o Fernando Viriato é o Fernando Viriato. E nós somos tudo muito além disso, tá? E depois da missão, né, eu tinha percebido o quanto eu tinha deixado de olhar para mim. Porque por anos, né, nessa última empresa que eu passei, foram 8 anos, mas assim, eu tenho um total de 27 anos de carreira, vivendo no automático, cumprindo meta, entregando resultado. Só que eu esqueci de perguntar ao longo desse tempo, né? É tudo isso mesmo que eu quero para mim? Tudo isso é relevante para mim? Né? Ganhar dinheiro é mega importante, mas existem várias formas de ganhar dinheiro. E quando eu não soube responder isso, né, eu finalmente ouvi o que estava nos mais profundos pensamentos meus. Né? Eu não soube responder. Eu aprendi que o trabalho é importante sim, mas ele não é o único pilar da identidade, né, da nossa identidade. A vida é muito maior do que um cargo que a gente ocupa. Né? A gente tem que ter tempo para tudo. Né? E quando você empenha seu tempo numa coisa só, né, e no meu caso, infelizmente eu estava fazendo isso, aí tem um problema. Né? E o que eu tenho aprendido também? A vulnerabilidade, ela não é uma fraqueza, ela é uma força, porque ela te mostra muita coisa, né? E admitir que alguma coisa te abalou
é o primeiro passo para você ter uma consciência mais profunda, tá? Então, se eventualmente você está encarando um desemprego agora, não desista, tá? Porque para mim, no meu caso, né, a demissão me deu alguma coisa que há muito tempo eu não tinha, que é o quê? É uma coisa fundamental, que quase ninguém faz hoje em dia. É o tempo para pensar, o tempo para respirar, para planejar e para de repente encontrar um propósito, uma direção nova, né? E é o que eu tenho feito, tá? Eu tenho usado muito menos telas e muito mais papel e caneta, né? Comecei a revisar minha trajetória, escrever mesmo, olhar para o que realmente me motiva, olhar quais são as portas e opções que eu tenho que eu posso ir desbravar e abrir, né? Isso é muito importante porque acaba trazendo para você uma nova visão. Então hoje eu vejo que às vezes a vida fecha uma porta, tem esse ditado, né? Para a gente deixar de ir para o caminho errado, né? Eu não estou dizendo mal aqui, não estou falando mal daquilo que eu passei, muito pelo contrário, tá? Sou muito grato por tudo aquilo que eu passei, porque me ensinou uma vastidão de coisas. Só que às vezes você ficar insistindo naquele caminho é um erro, né? E o mais curioso é quando a poeira baixa, aí é que a gente começa a olhar que talvez aquilo não era um fim, né? Talvez aquilo seja um recomeço. Imagina, baixou a poeira, você começa a enxergar tudo ao seu redor. Tá? Então eu só queria compartilhar esses pequenos momentos, insights com você, que eu tenho tido, né, nesse pós-demissão, desemprego, pós-demissão. E se você está passando por algo similar, respira fundo, você não está sozinho, e eu garanto para você que isso vai passar. Tá? Eu ainda estou em reconstrução, estou numa fase de planejamento, quero compartilhar com vocês aqui toda essa trajetória, né, essa transformação de dor em aprendizado, e aí tirar o medo da frente e começar a ficar em movimento, porque a demissão ela pode até tirar o seu emprego, né, mas ela jamais vai tirar o seu valor, a sua integridade, que é algo que a gente falou lá no primeiro vídeo. E aí eu quero pedir uma coisa para você. Se essa mensagem faz sentido para você, deixa um like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que eventualmente está precisando ouvir isso, ter esse ponto de vista. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Onde eu vou contar mais ou menos aí o direcionamento que eu estou buscando e que talvez eu vá seguir na minha vida, na minha carreira. Um abraço, até a próxima.